Existem lugares no mundo onde a lei simplesmente não funciona como deveriam. Prisões onde a violência é rotina, onde o perigo não avisa e onde cada dia pode ser uma batalha pela própria vida. Estamos falando de ambientes extremos, onde alguns presos vivem isolados por anos, enquanto outros enfrentam o caos total, cercados por facções, rebeliões e mortes que acontecem sem aviso. Lugares tão brutais que muitos não saem de lá da mesma forma que entraram. E hoje você vai conhecer as 10 prisões mais perigosas e severas do planeta. Algumas são dominadas pelo controle absoluto, outras pelo puro descontrole. Mas todas têm uma coisa em comum: sobreviver lá dentro já é uma vitória. Então fica até o final, porque o que você vai ver agora vai te fazer repensar o verdadeiro significado de liberdade. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Esbanjando Potência. E bora para vocês conhecerem as prisões mais severas e perigosas do mundo. Mas para ajudar o canal, já deixa o seu like, compartilha e se puderem, por favor, se inscreva para fortalecer o canal. Valeu galera, e sem enrolação, e bora pro vídeo. A prisão ADX Florence. A ADX Florence não é apenas uma prisão de segurança máxima, ela é considerada o nível mais extremo de confinamento já criado. Localizada no Colorado, nos Estados Unidos, essa unidade foi projetada para abrigar criminosos considerados impossíveis de conviver em qualquer outro sistema prisional. Ali estão terroristas, líderes de facções e indivíduos altamente perigosos. O que realmente define esse lugar é o isolamento absoluto. Os presos passam cerca de 23 horas por dia trancados em celas de concreto, sem qualquer contato direto com outros detentos. A única interação humana ocorre com guardas, e mesmo assim de forma mínima e controlada. As celas são pequenas, frias e completamente funcionais. Tudo é integrado. Cama, mesa, até o banheiro fazem parte da estrutura de concreto. Não há objetos soltos, não há estímulos visuais, não há distração. A janela é estreita e posicionada de forma estratégica para que o preso não consiga identificar o horizonte ou a localização. Isso remove completamente a noção do tempo e espaço. O silêncio é constante, não há barulho de convivência, apenas ecos metálicos de portas e passos. Com o passar dos anos, muitos detentos desenvolvem problemas psicológicos graves. Ansiedade extrema, depressão profunda e até alucinações são comuns. A ADX precisa de violência física constante. O próprio ambiente faz esse trabalho. Ali, o maior castigo não é a dor, é o vazio. A prisão Black Dolphin. A Black Dolphin é uma das prisões mais temidas da Rússia. Conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais brutais do país, o nome vem de uma estátua de golfinho negro localizado na entrada, criando um contraste perturbador com o que existe lá dentro. Os presos ali são responsáveis por crimes extremamente violentos, muitos com dezenas de vítimas. Por isso, o sistema é baseado em controle total e disciplina rígida. Desde o primeiro momento, os detentos perdem qualquer autonomia. Eles são obrigados a andar curvados, com as mãos algemadas nas costas e cabeça sempre baixa. Essa postura não é apenas física, mas também psicológica, uma forma de submissão constante. As celas são pequenas, geralmente compartilhadas por 2 presos, mas com vigilância contínua. Câmeras e inspeções frequentes garantem que nada fuja do controle. As luzes permanecem acesas o tempo todo, impedindo que o corpo tenha descanso completo. O sono nunca é totalmente profundo. A rotina é repetitiva e sem qualquer estímulo externo. Não há lazer, não há conforto, não há fuga mental. A maioria dos detentos cumprem prisão perpétua, o que elimina qualquer expectativa de liberdade. Com o tempo, o sistema vai desgastando o indivíduo até restar apenas obediência. A prisão onde o controle não falha e o psicológico é constantemente pressionado. La Sabaneta. La Sabaneta ficou marcada como uma das prisões mais violentas e fora de controle do mundo. Localizada na Venezuela, ela se tornou um símbolo de colapso do sistema penitenciário. Diferente de outras prisões, o poder ali não estava nas mãos dos guardas, mas sim dos próprios presos. Facções criminosas dominavam completamente o ambiente, dividindo territórios internos. Cada grupo tinha suas próprias regras, líderes e formas de punições. Era praticamente uma cidade autônoma dentro dos muros. A presença do Estado era mínima. Guardas tinham poucas influências e muitas vezes evitavam confrontos diretos por falta de controle.
Armas circulavam livremente, incluindo facas e até armas de fogo. Isso tornava qualquer conflito extremamente perigoso. Rebeliões eram frequentes e muitos casos terminavam com dezenas de mortos. A superlotação agravava ainda mais a situação. Espaços improvisados, falta de higiene e escassez de recursos criavam um ambiente insustentável. Sobreviver ali dependia de alianças. Quem estava sozinho se tornava alvo fácil. La Sabaneta não era apenas violenta, era imprevisível. E era o caos em sua forma mais pura. A prisão Bang Kwang, na Tailândia, é conhecida mundialmente por suas condições extremamente severas. Apelidada de Bangkok, o nome irônico contrasta com a realidade brutal enfrentada pelos detentos. Um dos aspectos mais chocantes é o uso de correntes de ferro nas pernas dos presos. Nos primeiros meses, isso é padrão para condenados à morte. Pode ser permanente. Essas correntes causam ferimentos, dificultam a locomoção e tornam atividades simples extremamente dolorosas. A alimentação é escassa e de baixa qualidade. Muitos presos dependem de ajuda externas para sobreviver. O sistema de saúde é precário. Doenças se espalham rapidamente devido à falta de higiene e superlotação. As celas são quentes, abafadas e com pouco espaço para descanso. O calor é intenso e agrava ainda mais o sofrimento. A rotina é marcada por dor física constante e desgaste emocional. Não há conforto, não há alívio, apenas resistência diária. Cada dia ali é uma prova de sobrevivência. Camp 14. Camp 14 é um dos exemplos mais extremos de prisão política do mundo. Localizada na Coreia do Norte, ele funciona como um campo de trabalho forçado onde gerações inteiras podem ser mantidas. Diferente de sistemas convencionais, ali não apenas indivíduos são presos, mas famílias inteiras. Crianças nascem e crescem sem nunca conhecer o mundo exterior. Os detentos são submetidos a trabalho pesado diário, muitas vezes em condições perigosas e exaustivas. A alimentação é extremamente limitada, levando muitos à desnutrição severa. Punições são brutais e podem incluir tortura ou execução pública. Não existe julgamento justo nem possibilidade de defesa. O sistema é baseado no medo constante e na eliminação de qualquer resistência. A vida ali não é apenas difícil, é desumana. Sobreviver e depender de suportar o insuportável. A prisão Rikers Island. Rikers Island é um dos complexos prisionais mais conhecidos dos Estados Unidos, mas também um dos mais problemáticos. Localizada em Nova York, ela abriga milhares de detentos, muitos ainda sem julgamento, o que já cria um ambiente tenso desde o início. A mistura de presos condenados com aqueles que ainda aguardam decisões judiciais gera conflitos constantes. Pessoas com crimes leves acabam convivendo com criminosos perigosos, que aumenta o risco de violência. Há relatos de agressões físicas são frequentes, tanto entre detentos quanto envolvendo agentes penitenciários. O ambiente é marcado por tensão constante e pouca segurança interna. A superlotação agrava tudo: falta de espaço, falta de estrutura e falta de controle efetivo. Além disso, denúncias de abuso psicológico e negligência médica são comuns, o que piora ainda mais a situação dos presos. A rotina ali não é apenas difícil, é imprevisível. Cada dia pode terminar em conflito. Não é só uma prisão. É um sistema que muitas vezes falha com quem ainda nem foi julgado. A prisão de Muhanga, em Ruanda, é um dos exemplos mais extremos de superlotação no mundo. Projetada para abrigar um número limitado de pessoas, ela chegou a concentrar milhares de detentos em condições extremamente precárias. O espaço é tão reduzido que muitos presos passam dias inteiros em pé sem conseguir se deitar para descansar. O corpo simplesmente não tem aonde relaxar. A falta de higiene é crítica. Doenças se espalham rapidamente e o acesso a cuidados médicos é extremamente limitado. A alimentação é insuficiente, o que leva muitos à desnutrição. O calor, o cheiro e a falta de ventilação tornam o ambiente quase insuportável. Não há violência constante como em outras prisões, mas o próprio ambiente já é um inimigo. Ali, sobreviver depende da resistência física e mental. É uma prisão onde o sofrimento vem da própria existência dentro daquele espaço. A prisão Diyarbakir. A prisão de Diyarbakir, na Turquia, ficou conhecida mundialmente por sua brutalidade, especialmente durante períodos de instabilidade política. Muitos detentos
eram presos políticos, submetidos a condições extremamente severas e tratamentos desumanos. Relatos apontam para a tortura, humilhações constantes e punições físicas como forma de controle. O ambiente era dominado pelo medo. Qualquer atitude considerada inadequada podia resultar em consequências graves. E os presos eram frequentemente privados de dignidade básica, tanto física quanto psicológica. E a repressão era sistemática, não ocasional, mais do que punir, o objetivo parecia ser quebrar completamente o indivíduo. Diyarbakir se tornou o símbolo de um período sombrio, onde o sistema ultrapassou todos os limites. Um exemplo de como o poder pode ser usado de forma extrema dentro de um sistema prisional. A prisão Tadmor. A prisão de Tadmor, localizada no deserto da Síria, é lembrada como um dos maiores lugares mais brutais da história recente. O isolamento geográfico já cria uma sensação de abandono total. Longe de tudo, o que acontece ali dificilmente é visto pelo mundo. Há relatos de sobreviventes que descrevem tortura sistemática, execuções e punições coletivas. A vida humana dentro daquela prisão tinha pouco valor. Guardas mantinha controle através do medo constante e da violência extrema. Não havia previsibilidade. Qualquer dia poderia ser o último. As condições eram degradantes, com pouca comida e quase nenhum cuidado básico. Entrar nessa prisão para muitos era desaparecer completamente. Era um lugar onde a esperança simplesmente deixava de existir. E por último, a prisão Carandiru. O Carandiru do Brasil a gente não poderia deixar de falar. O Carandiru marcou a história como um dos sistemas prisionais mais caóticos e violentos já registrados. Localizado em São Paulo, ele chegou a ser o maior complexo penitenciário da América Latina. A superlotação era absurda. O número de presos ultrapassava em muito a capacidade, criando um ambiente descontrolado. Facções e grupos internos disputavam poder, gerando conflitos constantes. A falta de estrutura e de controle tornava o cotidiano imprevisível e perigoso. O episódio mais marcante foi o massacre de 1992, quando uma intervenção policial resultou na morte de 111 detentos. Esse evento chocou o mundo e expôs as falhas profundas do sistema prisional brasileiro. O Carandiru se tornou símbolo de negligência e violência e colapso. Mesmo após a sua desativação, sua história ainda ecoa como um alerta. E é a prova de que, quando o sistema falha, o resultado pode ser devastador. Do isolamento absurdo ao caos total, essas prisões mostram até onde o ser humano pode ir quando o sistema perde o equilíbrio. Algumas quebram pela solidão, outras pela violência. Mas todas deixam a mesma pergunta no ar: aonde termina a justiça e começa o excesso? Bom, galera, espero que vocês estejam gostado do vídeo. Essas foram as prisões mais severas do mundo. Muitas dessas prisões não têm condições nenhuma de ficar ali, de sobreviver, mas muitos desses presos fizeram por merecer para estar ali e pagar a sua pena num verdadeiro inferno. O que me pega é que tem muitos que às vezes não foram julgados e talvez nem tenham sido culpados e estão ali aguardando julgamento e vivendo com esses monstros. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhe o vídeo se gostou, se inscreva no canal e curte aí para fortalecer a gente. Valeu, galera, até o próximo vídeo.